no Rio de Janeiro existem diversas facções criminosas e uma tenta sempre derrubar a outra, um querer roubar o outro. E São Paulo não. São Paulo, a facção que domina São Paulo, ela acaba tendo uma organização maior e ela não permite que outras facções cresçam. Então, é difícil você ver confronto, que a maioria dos confrontos, às vezes que você vê lá, tem a polícia, mas a polícia ela chega no Rio de Janeiro para intervir, às vezes num confronto primário de duas facções. Aí a polícia chega lá para tentar botar um basta no que está acontecendo. Em São Paulo isso não acontece, não há, né, a política do enfrentamento com a polícia, né? Não que não haja enfrentamento em favelas, há, mas ele é muito mais reduzido, entendeu? Porque eles têm a opção de fugir, eles têm a opção de correr, porque quando, por exemplo, acontece de morrer um policial em São Paulo, a repressão policial ela acaba vindo muito forte, né? A polícia ela acaba reagindo com mais energia, e a consequência para eles não é nem o medo da polícia, mas é que reflete diretamente no bolso. Entende? Tipo, o tráfico... Reflete no negócio deles. Né? Exato. O tráfico, por mais que seja uma empresa ilegal, ainda assim é uma empresa. Ainda assim precisa gerar lucros, né? Por mais que você pegue uma comunidade que tem milhões de habitantes, São Paulo, Heliópolis, por exemplo, tem mais de 1 milhão de habitantes. 99% das pessoas que moram lá são pessoas boas, são pessoas de bem, que não têm uma condição de sair desse lugar, e o dinheiro fica também concentrado no topo de uma pirâmide, que é a empresa chamada tráfico de drogas, né? Movimenta muito dinheiro, e o cara que acaba vivendo lá, ele acaba tendo que se sujeitar a isso. É muito difícil, por exemplo, para um morador de comunidade, que as pessoas não entendem, né? Quando teve esse negócio no Guarujá, me deixou bastante triste que eles tendem, por exemplo, a julgar a polícia, né, prematuramente, sem saber, entendeu? Eu não vou defender a polícia em 100%, como eu não vou defender nenhuma outra profissão, porque toda profissão ela tem o bom profissional e o mau profissional. Mas se eu tiver que acreditar em alguém primeiro, antes dos fatos serem apurados por completo, eu vou acreditar na versão do policial, porque ele sim, no meu entendimento, é um cara de bem. Então, vem uma série de pessoas com discursos querendo proteger, né? Não, a polícia não pode fazer isso, a polícia não pode fazer aquilo, mas ela não se coloca, por exemplo, no lugar de um pai, tá? Que tem uma filha bonita, que nasceu no meio da comunidade, e essa filha tem como exemplo de sucesso um traficante, e se esse traficante quiser namorar a filha dela, se quiser fazer um baile funk na porta da casa dele, se quiser ficar usando droga na porta da casa e na frente dos filhos deles pequenos, por exemplo, esse pai de família ele não tem o direito de abrir a boca, porque a lei do tráfico não perdoa, entendeu? O cara vai lá e mata um pai de família. Então, quando você ataca um policial, ou quando você coloca, por exemplo, repórteres infiltrados querendo pegar algum erro, né? Com a maldade no coração, né? De prejudicar um cara que é um trabalhador que está lá, ele não está prejudicando o policial, porque o policial ele não mora lá. O policial ele não tem um filho lá. Entende? Quando ele ataca o policial e faz com que o policial tenha um medo jurídico, ou nasça um medo jurídico nele, o principal prejudicado é o coitado do morador, que está sujeito a viver dentro de uma lei do crime organizado, que eles têm uma lei própria, né? A gente tem a nossa lei, a lei que a gente consegue cumprir, que é dos cidadãos aí de bem, né? E temos a lei também das ruas, né? Que é a lei que rege o crime. E a pessoa que é a lei do no... silêncio, né? É a lei do tipo, o cara não pode falar, ele tem medo de falar, porque se ele falar qualquer coisa, ele acaba sendo morto pelo próprio crime organizado. Esses caras não têm consciência social, entende? Essa coisa da filha adolescente, da menina bonita na comunidade ou na favela, seja lá que nome tenha, é uma coisa terrível. Eu vi isso durante muito tempo. Eu acompanhei uma manicure que era obrigada nas férias a levar a filha para o salão. A menina tinha que ficar sentadinha no salão todo o horário de trabalho da mãe, porque ela não tinha com quem deixar aquela menina com segurança. Uhum. Era uma menina bonita. E ela sabia da ameaça, né? E uma coisa que eu queria colocar nessa questão Rio-São Paulo é que em São Paulo é mais concentrado, né? Tem uma região. O Rio, como é uma salsicha, né? Entre o mar e o morro e a montanha, a favela está em toda parte, né? Então é mais difícil. Aqui não, aqui
está mais separado, né? Você E tem o Rio, ele se... roubo na cidade inteira, né? Na Paulista, Ah, em todo lugar. O assalto à mão armada, precisa do carro blindado, precisa do vidro ser escuro, enfim, tudo. Como no Rio. Mas a geografia no Rio facilita muito a vida do bandido, né? Deixa o cidadão muito mais próximo do crime, né? facilita também pelo fato de que, por exemplo, a nossa lei, ela tem muita dificuldade para ser cumprida. O que vale, por exemplo, a condenação de um juiz para um cara? Vamos dizer que o juiz condenou o cara a 100 anos de cadeia. Beleza. Se esse cara vive dentro de uma comunidade, a polícia ela vai, vamos tentar cumprir o mandado de prisão, porque ele está morando em uma casa X. Até a polícia vai chegar na casa X, mas em quanto tempo ela demora para chegar nessa casa X? O cara mudou de lugar dentro de uma favela que é imensa, entendeu? De uma comunidade gigantesca, através de túneis que eles devem ter lá dentro também. E a nossa lei não chega. O que adianta um papel condenando o cara a tantos anos de prisão se a gente não consegue fazer com que o executor cumpra essa medida? Entende? Então o cara ele acaba vivendo bem bom e a nossa lei não o atinge. Entendeu? A nossa lei não consegue pegá-lo. Porém, a lei deles acaba atingindo a gente porque reflete na violência de uma maneira em geral. A gente, quando falam dos americanos, né? Os americanos são loucos e nós somos os espertos. Né? Aí você olha uma casa nos Estados Unidos que malemar tem muro, a maioria das casas, e a gente vive em prisões. Entende? A gente tem que andar com carro blindado, a gente tem medo de andar no centro. Um dos maiores lugares com roubo, por exemplo, em São Paulo é na Avenida Paulista. É. Sabe, Que é o tipo, coração de São Paulo, né? O centro nervoso. Entende? É um negócio que acaba entristecendo e as pessoas que deveriam, por exemplo, apoiar, né, um trabalho policial, lembrando que o beneficiário do apoio do trabalho policial não é o policial. Quando você fala bem da polícia, ou quando você ajuda a polícia de alguma maneira, você não está ajudando o policial, você está ajudando esse cara que não tem condição de sobreviver, você está ajudando esse cara que não tem condição de se defender, entendeu? Pelo fato do crime estar cada dia mais poderoso, né? O crime organizado hoje, principalmente em São Paulo, ele é muito rico. O problema do criminoso... É rico em São Paulo, até o crime, né? Entende? É incrível isso. É terrível. O que deixou de fato, né? O crime de São Paulo, os criminosos, né, de São Paulo poderosos, né, principalmente, né, o tráfico de uma maneira em geral, é a quantidade de dinheiro que eles têm, né? O dinheiro, infelizmente, a espécie humana é uma espécie muito corrupta, né? É uma espécie movida pelo ego, na sua grande maioria, e o dinheiro acaba entrando nesse meio e quando se tem bastante dinheiro para pagar, o poder de compra, né, de um traficante acaba sendo ilimitado, tanto é que hoje todos nós sabemos, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas todos nós sabemos que o crime organizado está enraizado em todas as esferas, né, do poder público, seja dentro da polícia, dentro do judiciário, dentro do campo político. O crime organizado está lá dentro, entendeu? Ele está, entendeu? Isso ele é organizado, ele realmente é organizado, né? Exatamente. Ô Pedrinho, você tem cursos de defesa pessoal? Você dá dicas? Como é que você lida com isso? Como é que a gente vai lidar com essa violência no dia a dia? Então, a gente vai aprender a se defender, é isso? Então, na verdade, sim, não é basicamente um curso, né, de defesa pessoal, que eu não acredito em cursos de defesa pessoal, e eu vou dizer o porquê. Não adianta você, por exemplo, fazer um curso de boxe, eu vou fazer um curso de jiu-jitsu, isso não existe. Ou você pode até aprender como se dá um soco ou aprender uma determinada imobilização. Mas o que faz você ter aquela entrada, né, o time do golpe, né, que o golpe ele tem um tempo. Para você entrar no momento perfeito, você precisa ter um treinamento diário, né, é repetição, é memória muscular, uma série de coisas. Mas, então, a parte motora, ela não é possível ser treinada com uma palestra ou uma aula única. A parte motora, ela é treinada através de repetição. O propósito da plataforma que a gente construiu, né, que ele tem uma série de conteúdos também gratuitos dentro da plataforma, a proposta dela é atingir todas as pessoas, que nem a gente fala sobre golpes digitais, fala como proteger tua casa, fala como se proteger no carro, não sendo a vítima. Eu costumo dizer que ela é como se fosse uma pirâmide do bem. Por que uma pirâmide do bem? Porque o principal princípio, né, o destaque que a gente coloca
é que para você não ser vítima de violência, já que a violência ela é um fato e ela vai acontecer, o que faz você se livrar de uma violência do cotidiano, né, que é um roubo, que a gente diz que é um roubo de momento, né? Por exemplo, um assalto no farol. O assalto no farol, um ladrão ele não tem uma informação privilegiada de que o carro A tem dinheiro, o B tem ouro, o C tem não sei o quê. Ele escolhe a vítima pela facilidade, pela fragilidade. Então a gente ensina alguns truques, né, algumas dicas que fazem com que você não pareça ser uma pessoa frágil, pelo menos num determinado momento, tá? Para que você não seja o escolhido do lote. Oi pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!